Caminho número 8. Serenidade. Por que te zangas? Se zangando-te, ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e, por fim, tens de acalmar-te? Meus irmãos, eu estou aqui, veja, vamos fazer o comentário do ponto de hoje, ponto 8. Olha onde eu estou. Eu estou no mosteiro beneditino, mosteiro de São Bento, Nossa Senhora de Guadalupe, em São Mateus, no Espírito Santo. Estou aqui na reunião de Oblatos e hoje vou fazer a meditação daqui, rezando por todos vocês, nas orações das laudes, né? Todas as horas, vésperas e a Santa Missa. Amados, hoje o caminho fala de paz, né? Serenidade. Essa é a palavra de São José Maria Escrivá. Deixa eu até tirar para fora aqui minha medalha de São Bento, né? Medalha de São Bento de oblação. Então, serenidade. E ele fala: por que te zangas? Por que te zangas, né? A ira é uma das coisas que a gente mais tem embates, né? Principalmente os coléricos, né? Eu que sou meio fleumático, apesar de fleumático, eu tive muitos problemas com a ira, ainda tenho, né? E luto contra isso. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo, porque a ira, de uma certa forma, ela tem que ser canalizada para o bem, isto é, você precisa da ira para se pôr contra o mal, contra aquilo que é um risco à sua vida, né? Um risco a tudo que você tem construído, né? Se voltar, a violência necessária contra o mal, né? Para impedir o mal. Mas, na maioria das vezes, a ira é pecado, né? Então, por que te zangas? Por que te zangas? E aí ele fala de 4 coisas. A gente se zanga e se ferra em 4 pontos. Primeiro, se zangando, ofendes a Deus. Então, a primeira coisa, a gente ofende o coração de Deus. Segunda coisa, você incomoda os outros, né? Você fere o próximo. Terceiro, você passa tu mesmo por um mau bocado. Quer dizer, você prejudica a si mesmo, né? Sua impaciência, sua brutalidade, sua ignorância, né? Você incomoda a si mesmo. E o quarto, você tem que se acalmar, querendo ou não, depois você tem que corrigir o erro. Então você vai ter um trabalho a mais. Então é a pergunta de hoje: por que te zangas, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido e tentado pôr em prática na minha vida, né? Principalmente depois que eu comecei a rezar a liturgia das horas, esse caminho beneditino foi o que mais foi a cura para minha ira, né? Então eu andava muito revoltado com os males do mundo, esses problemas de corrupção política, então me tirava do sério. Então eu vivia com uma certa ira, sim, né? Constante. Isso não fazia bem para mim de modo algum. Meus irmãos, o que me curou foi a desafogar isso na oração, principalmente usando as horas canônicas, rezando as horas canônicas. Quem não sabe, as horas canônicas, passou aqui esse negócio voador que filma, né? Esse que fugiu o nome aqui agora. Aqui atrás de mim, ó, é o cemitério das monjas. Aqui está enterrada a Madre Assunção, que foi a primeira que me recebeu quando eu vim fazer um retiro aqui na época que a gente tinha uma comunidade de aliança, né? O lugar aqui é muito sagrado, é uma bênção, um jardim aqui, onde as irmãs têm seu retiro. Aqui é o claustro, né? Ali atrás, enfim. E aí, eu estava falando, rezar a liturgia das horas me trouxe muita paz. A liturgia das horas, que é a oração dos salmos, a coluna vertebral da liturgia das horas é os salmos, né? E os salmos, eles expressam
todos os nossos sentimentos, todos os nossos sentimentos. Se você tem revolta, se você está triste, se você está alegre, se você está doente, se você está feliz, os salmos têm todas essas expressões. E quando você reza a liturgia das horas, você se coloca no lugar de quem está sofrendo, você se coloca no lugar de quem está alegre, você se coloca no lugar de quem está revoltado, né? Nós temos muitos salmos em que o salmista está revoltadíssimo, né? Pedindo a justiça a Deus. Então você se coloca nessa condição. E isso, o que acontece? Eu coloquei as minhas revoltas ali, as minhas iras. E o que acontece? Por mais que você pegue um salmo lá que é um pouco exagerado, né? Um pouco lá, tem uns salmos que meio precatórios, né? Por mais que tenha lá alguma linguagem assim, você tudo está colocando nas mãos de Deus. E você não quer agir por ira própria, você não quer vingar com as próprias mãos, você quer que Deus faça justiça, você coloca no coração de Deus. Querendo ou não, você desabafa, foi uma cura para mim. E eu falo para vocês, se você puder rezar, reze. Tem vários aplicativos aí que você pode instalar da liturgia das horas, comece a rezar. E se você não tem tempo, olha só a dica que eu comecei a praticar na minha vida. Eu trabalho bastante, eu tenho uma vida muito corrida, estudo, etc. Quando você não pode rezar a liturgia das horas, mesmo assim, bote o seu relógio para despertar nas horas canônicas e reze uma jaculatória, reze um Pai Nosso, reze a Ave Maria, agradeça a Deus, faça um louvor, né? Porque uma das fontes, né, da liturgia das horas é aquele salmo que a gente rezou hoje aqui na hora terceira, né? O salmo: 7 vezes por dia eu te louvo, ó Senhor. Então, 7 vezes por dia é você santificar o dia. Quando você vai rezando pelo espalhar das horas do dia, você santifica o dia. Isso quem diz é os judeus, na Sagrada Escritura, é os santos. Então faça isso, né? As horas canônicas, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas, né? Hora da misericórdia, 18 horas e 21 horas, né? E se você puder rezar a vigília, enfim. Mas bote o celular ali, ó, para despertar, só tremer, só a vibração para você lembrar naquele momento e elevar um pouquinho o seu pensamento a Deus, pedir a bênção a Deus, o seu trabalho, né? O seu trabalho ali, aonde você estiver. Eu recomendo muitíssimo. Foi uma cura muito grande para a minha ira. E aí eu deixei para vocês. Então, essa é a mensagem de hoje. Antes de terminar, tem um trecho aqui do comentário, do Caminho Comentado, que diz assim: um jovem, numa conversa com São José Maria Escrivá, o jovem comentou que a este propósito que ele tinha todos os defeitos de que fala nesse capítulo. Esse capítulo primeiro do Caminho, né? Ele vai falar das nossas conversões, que a gente precisa mudar, né? E o jovem chega para São José Maria Escrivá e fala: ó, São José, eu tenho todos os defeitos que esse livro está falando. Eu tenho todos os defeitos. Olha a resposta de São José Maria Escrivá: isso quer dizer que esses defeitos eu os tive primeiro e provavelmente continuo a tê-los, escondidos na minha soberba. Olha que lindo isso, gente. Achei fantástico, né? Ou seja, eu os tive primeiro. Então, o caminho é uma autobiografia, é o reflexo da vida real de São José Maria Escrivá. E ali ele reconhece: bem, eu preciso dessas palavras, né? Eu estou compartilhando com vocês porque Deus me curou, me tocou, me chamou a atenção, me corrigiu, e repasso para vocês. Então, ler e meditar esse livro não quer dizer que ninguém é santinho, não. Nem eu, não, nem... Todos nós somos pecadores e precisamos dessas palavras, precisamos da Sagrada Escritura, precisamos, né, de todas essas ferramentas que Deus coloca, a providência divina coloca, para que a gente busque a santidade. Então é isso, meus irmãos, que pensemos e meditemos sobre essa paz, sobre essa conversão que a gente precisa. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.